Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano, tá? O príncipe deve reunir todas as qualidades consideradas boas. Será que sabe fazer arminha e que vai metralhar a petralhada do Acre são qualidades consideradas boas? Fica aí a pergunta. Mas absorvendo principalmente aquelas que lhe possibilitem a manutenção do poder. Mas deve evitar atrair o ódio e o desprezo dos seus súditos. Daí a renda cidadã, que é um elemento fundamental nesse processo, e a resistência que tem a tal do imposto do cheque. Então, que não pode afetar, contrariar os interesses da maioria. Tem que buscar atraí-los para a sua área de influência. Atrai parcela significativa da população para a sua área de influência, através de quê? De benesses, de direitos. Seja trabalhador, seja morador da periferia e, principalmente, latifundiários ligados ao agronegócio, banqueiros, industriais, setores das camadas médias, se realiza atos contrários aos interesses desses setores da população, isso pode levar ao desprezo, ao ódio dos súditos e à perda do poder. Quais são as características pelas quais o príncipe é louvado e vituperado, ou seja, elogiado? Primeiro, a generosidade. Ele deve ser generoso com parcimônia, mas não muito, pois isso poderá ser motivo de aquisição de má fama entre aqueles que não foram beneficiados, o que poderá gerar ódio. O governo Lula, que foi um governo que saiu com quase a totalidade de aprovação, que segundo as pesquisas e os estudos naquele momento, ele foi um governo generoso. Porém, ele não foi generoso com parcimônia e com a atuação da imprensa pregou na testa, no corpo, no coração e na mente a má fama de ser corrupto. Agora, recentemente, os julgamentos dos processos com base em fatos reais está demonstrando que todo aquele sistema, que inclusive levou o Lula à prisão, foi um sistema de articulação, foi um golpe, foi uma armação. Ele deve gastar pouco para não se ver obrigado a roubar os seus súditos. Não está aí o debate sobre o teto dos gastos? Respeito ou não respeito o teto dos gastos? Os cheques do Queiroz para Michele, as rachadinhas. Então, isso significa o quê? Que é dinheiro público. Então, os súditos estão sendo roubados, que é dinheiro público, apropriação indébita do dinheiro público. Isso cria má fama. Quando ocorre isso, é mais prudente ter fama de miserável. O mito hoje tenta vender isso, tem que respeitar, tem que essa conversa toda aí. Então, se mantém o teto de gasto, desenvolve um governo austero, mesmo com a pandemia, com milhares de pessoas que são afetadas e morrendo, o efeito da pandemia sobre a aprovação ou não do governo é pequeno, frente à gravidade desse fato. Quer dizer, ficamos aí com um Ministério da Saúde acéfalo, sem ter comando, sem desempenhar as suas funções e o seu papel. Ou seja, são mensageiros da morte praticando e cometendo crime cotidianamente. A população não percebe isso. Ainda não criou o ódio dos súditos. Por isso é importante tentar barrar as investigações sobre as rachadinhas, sobre os cheques do Queiroz, sobre as corrupções de determinados elementos ligados ao atual governo, que são base de sustentação. Tudo isso está em curso. Ao adquirir fama de liberal, poderá adquirir junto a de ladrão, o que é uma infâmia odiosa. É o que está ocorrendo aqui, ó. Maquiavel, nessas ideias fundamentais aqui e simples, está falando do Brasil hoje. Na impossibilidade de manter essas duas qualidades, é melhor ser temido do que ser amado, pois os homens são volúveis, ingratos, mentirosos, traiçoeiros, covardes e ávidos por dinheiro, na medida que ele contraria os interesses dos súditos. Vejamos a saída do farsante Sérgio Moro do governo. Quer dizer, abalou em pequena parte. Por que não abalou mais? Porque, segundo Maquiavel, os homens são volúveis, ingratos, mentirosos, traiçoeiros, covardes e ávidos do dinheiro. As amizades conquistadas com dinheiro e não com grandeza e nobreza de alma
não são verdadeiras e não podem ser usadas. Assim, se ele não conquista o amor dos súditos, ele deve fazer-se temer, pois isso evitará o ódio. Deve ser temido, mas não odiado. Se ele só é temido, ele gera medo. Gera medo, mas ao mesmo tempo gera revolta e pode crescer o ódio, pode levá-lo a perder o poder. Então, ele sendo dotado de virtude, ele tem que fazer um equilíbrio entre ser amado e ser temido. Amado por seus asseclas e temido pela oposição. Não é? Então, o príncipe deve procurar ser considerado clemente, não cruel. Por isso já não está tanto fazendo aquele exemplo da Arminha, né? Ele se retirou, retraiu um pouco da mídia, da sua mídia. Está produzindo fake news diferenciadas. Não é mais a fake news da Arminha, da destruir o outro, de propagar o ódio. Já é a fake news, a mentira daquilo que ele está fazendo. Então pega obras realizadas em governos anteriores e faz uma manipulação de imagem e apresenta como obras realizadas por esse atual governo. E isso está proliferando em grande quantidade através das redes sociais. O príncipe deve aparentar ser clemente, não cruel, mas não deve se preocupar com essa fama, se é para manter seus súditos fiéis e unidos e evitar as desordens, a rapina e o assassinato. Ele estimula a tentativa lá de cercar, de pressionar o STF, com mascarados, com tochas, no estilo norte-americano, da extrema-direita norte-americana, de tentativas de criar uma situação de conflito no próprio STF, através da visita que ele fez inesperada, acompanhado por empresários. Tudo isso faz parte de um jogo de cena de criar condições de desestabilização institucional do país para justificar uma intervenção e o golpe militar no Brasil. Então ninguém age inocentemente, ninguém age por acaso. Diria para vocês, em uma forma simples, nem a chuva cai por acaso do céu. Nem toda chuva produz os resultados que nós esperávamos, não é? Então as ações são ações conscientes. Às vezes, se o príncipe ou o ator daquela ação não tem conhecimento suficiente, ele pode ter uma ação que vai reverter contra ele, dependendo da fortuna, das condições históricas existentes. O príncipe novo dificilmente deixa de adquirir a fama de cruel, pois detém o poder em um estado cheio de perigos. Se ele tem uma fama de cruel, Arminha, vamos estimular, vai para frente do Palácio do Planalto, estimula lá seus asseclas a agredir, estimula ações de desestabilização e de violência nas manifestações em São Paulo, nas manifestações em Brasília, ele começa a adquirir a fama de ser cruel, de ser incentivador da violência. Isso permite que os perigos ao seu exercício do poder aumente. O príncipe deve ser prudente, acreditar e agir, procedendo com equilíbrio, prudência e humanidade. Nós estamos aqui muito longe de ver esse tipo de ação equilibrada, de ação de prudência e com humanidade, né? Muito ao contrário. Mas estamos vivendo a história, estamos sendo parte da história. Vamos ver o que acontece.